Boa tarde, igreja do Senhor, que glória, né? Estou aqui passando aí para falar com você aí do meu Facebook, que tá ligadinho aí na palavra do Senhor. Tava eu meditando aqui e senti de Deus, né, de compartilhar com você uma palavra que o Espírito Santo me levou, né, esta tarde a meditar nela. Né, está inserida no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 20, verso de número 9. Ou, se você preferir também, né, podemos chamar de Atos do Espírito Santo, né? Porque aqui no livro de Atos, Lucas, ele descreve praticamente o livro todo, né? Os atos, né, do Espírito Santo. Quero ler com você capítulo de número 20 de Atos, verso de número 9. E estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar abaixo, tomado de um sono que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: Não vos perturbeis, que a alma dele ainda está nele. E subindo, partindo o pão, começando ainda, lhes falou largamente até a alvorada, e partiu, e assim partiu. E levaram vivo o jovem e ficaram não pouco consolados. Amém? Aqui nós vemos uma passagem, né, um relato, né, de Lucas sobre uma das viagens de Paulo, né? Paulo estava aqui, né, na Macedônia, né, lá na Grécia, né, entrando na cidade de Troade, pregando a palavra de Deus. Este ato que aconteceu foi dentro da cidade de Troade, né? E lá Paulo estava falando, né, das maravilhas de Deus, pregando, né, as coisas do eterno. Mas preste atenção na palavra, porque a palavra de Deus é uma palavra viva e eficaz. Jamais tornará vazia, como está escrito lá no livro de Isaías, capítulo 55, né? A palavra de Deus jamais, lançada pela boca dele, ela retornará vazia, mas será eficaz naquilo que é enviada. Então preste atenção na palavra de Deus aqui hoje para você. Preste muita atenção, porque a Bíblia frisa de que Paulo decide estender um pouquinho mais o discurso. Mas a Bíblia também diz que o povo já estava um bom tempo naquele lugar. O cenáculo estava muito cheio. Aqui diz que estavam todos juntos, esperando o partir do pão. Mas ela também relata de que havia luzes dentro deste cenáculo. Por que ela diz que havia luzes? Porque Paulo decide estender o discurso. Então, para que ele pudesse estender o discurso, era necessário que tivesse luz, porque já era noite, né? E antigamente, irmãos, a noite era breu mesmo. Hoje ainda nós vemos uma noite um pouquinho clara, mas não era tão clara como hoje, né? Não tinha aí... Era diferente. Então, a Bíblia vai fazer a questão de dizer que havia luzes naquele lugar. Então, Paulo decide estender o seu discurso aí até um pouquinho mais. A Bíblia diz que ia até a meia-noite, né? Até a alvorada. E Paulo pregando, né? E no meio do discurso, e a Bíblia diz extenso discurso, porque já havia algum tempo que Paulo estava pregando, Eutico, um rapaz, decide se assentar aí na janela, né, lá no terceiro andar. A Bíblia diz que ele acaba sendo acometido de um sono mesmo, um sono muito grande, e ele acaba dormindo, e quando ele dorme, ele cai dessa janela, e ele cai morto. Né? E todos olham e veem o rapaz caído no chão, né? Se assustam, por quê? Porque ele estava morto. A Bíblia não diz que talvez ele estivesse morto, a Bíblia diz que ele cai morto no chão, né? E aí a Bíblia também diz que Paulo chega até ele, se inclina, né, até ele, né, o abraça, ora, e depois ele é levantado do chão vivo, né? Ele acaba aí tendo uma ressurreição, né? Eles ressuscitam esse homem, né? Através da oração de Paulo, o Espírito Santo torna aí a vida, né? Dar a vida a ele de novo, né? E todos ficam muito felizes. A Bíblia diz, eles não ficaram pouco consolados, eles ficaram muito consolados. Por quê? Porque foi algo extraordinário, irmãos. Quando alguém que está morto volta à vida pela graça do Eterno, é uma coisa muito grande, é algo tremendo.
doendo, entendeu? É algo que não tem como a gente explicar, então eles ficaram muito consolados. Mas eu não quero somente frisar agora o poder do Espírito Santo naquele momento através da vida de Paulo, e nem frisar somente este ato, né, que Paulo fez de orar por ele, né, e nem frisar também a oração eficaz de Paulo. Eu quero frisar a parte em que Eutico acaba dormindo pelo cansaço, né? Muitas vezes, irmãos, nós estamos cansados de algumas situações, né? E aí nós achamos que estamos despertos, mas não, nós estamos dormindo. E quando percebemos, já estamos caídos e mortos. E quando eu digo isso, eu digo na parte espiritual mesmo. Eu não estou dizendo nada na parte física, mas na parte espiritual, né? Se você se encontra numa situação dessa, né, com tantas palavras de Deus aí sobre a tua vida, né? Com tantas coisas, né, que Deus tem entregado aí à sua igreja, né? Aqueles que confiam no nome de Deus, eu não estou dizendo só aqueles que frequentam a fé cristã, né? Mas aqueles que são aí confiantes, estão confiantes, né, no nome de Cristo, né? Todos aqueles que oram, né, e pedem, né, o socorro de Jesus. Eu estou dizendo para você, se você se encontra nessa situação que eu estava, achando aí que falta alguma coisa, achando aí que tá um pouquinho parada a sua vida, achando que tem algum espaço no seu coração que ainda não foi preenchido, eu digo para você que o único que pode preencher esse espaço é Jesus, é o Espírito Santo de Deus. Mas se você já tem Jesus e o Espírito Santo de Deus, como eu sei que você tem, né, e ainda assim acha que falta algo, saiba que você não pode deixar com que essa nostalgia, esse cansaço, esse comodismo te deixa aí pegar num sono espiritual e quando você se dê conta, você já esteja morto e caído no chão. O Espírito Santo de Deus é um espírito de movimento. A Bíblia diz lá no livro de Gênesis que desde a fundação do mundo, antes mesmo disso, o Espírito de Deus pairava sobre as águas, né? Pairar é estar ali, né? Sobre as águas. Ele é um espírito de movimento. A Bíblia diz que ele sopra como um vento dos quatro cantos da terra. Ele não é um espírito que está parado e nem aprisionado, mas ele é um espírito livre, é um espírito que se movimenta. Você tem vida hoje porque o Espírito Santo de Deus se movimenta dentro de você. Então, permita que ele te dê movimento, permita que ele te dê liberdade, permita que ele te faça, em nome de Jesus Cristo, um servo, uma serva livre para adorar o nome de Jesus, né? Porque se verdadeiramente o Filho nos libertar, verdadeiramente nós seremos libertos. Esta liberdade quem traz é o movimento do Espírito Santo sobre a tua vida, né? E que ele possa te cobrir de bênção, de graça, né? E quando o Paulo estava aqui na Macedônia pregando, ele enfrentou muitos obstáculos. Irmãos, ele poderia naquele momento dizer o quê? Não, que ele vai ficar morto, porque quem mandou ele dormir no meio da mensagem? Quem mandou ele dormir no meio da pregação? Mas não, Paulo ali teve o discernimento do Espírito, orou por ele. E eu tenho certeza que Lucas, quando escreveu o livro de Atos, ele relata este acontecimento para que a gente fique em vigilância, sabendo que ao mesmo tempo que nós achamos que estamos despertos, que estamos sóbrios, né? Nós temos que vigiar, porque a qualquer momento o sono ele pode vir sobre a nossa vida e nós não conseguimos segurá-lo. Irmão, eu não sei se você já teve esse sono incontrolável, né? A gente que trabalha à noite, tem vezes que a gente fala, nossa, eu tô bêbada de sono, porque o teu olho enverga, quando você vê, você já dormiu e você acha que foi 5 segundos, quando você já dormiu meia hora, 40 minutos, quando você vê, você já tá dormindo, né, no ombro do irmão que tá lá, né, do lado no trem seu, né, que tá ali do lado de você no trem. Quando você viu, você já dormiu dentro do ônibus, passou do seu ponto aí, você acorda com o motorista te chacoalhando, já aconteceu comigo, falando que chegou, né? Ou também você acorda, você já tá lá no ponto final, né? E nem viu acontecer. Eu tô falando sobre esse tipo de sono, né? E às vezes o sono espiritual, ele é muito mais sorrateiro, porque nós não percebemos quando ele chega, né? Nós temos que estar em constante vigilância. Não perca o Senhor Jesus de vista. Mesmo que você se sinta cansado, assim como Eutico estava por causa do extenso discurso de Paulo, levanta, chacoalha a poeira, dá um jeito aí, mas não permita que este sono te pegue. Fique alerta, vigilante, em constante
constante oração, porque o Espírito Santo de Deus é com você e é com a sua casa. O Espírito Santo de Deus te guarde, te dê uma bênção hoje, te ajude a levantar todos os dias, sabendo que é Ele que rege a sua vida. Em nome de Jesus Cristo é o que eu desejo sobre o teu coração. Amém?